análise econômica, que é o seguinte: se a gente entrar nos títulos brasileiros, para não ficar falando só dos Estados Unidos, hoje a taxa de juros está em 15%, mas existe títulos que pagam inflação mais um percentual. Em torno de 6, depende do prazo, 6, 7, depende do prazo. Isso quer dizer que, quando você investe, você recupera o poder de compra e tem 7%. O que a gente pode traduzir em um ganho acima da inflação de 6 ou 7%. Nesse sentido, um argumento que o Fausto falou, e eu entendo, fala assim, olha, o Bitcoin não tem essa inflação. Só que, por outro lado, pelo que eu entendo, ele não tem o ganho real, ele não tem um rendimento em Bitcoin. E aí vem a pergunta, tá bom, um Bitcoin vale um Bitcoin, mas quanto ele se valoriza em termos de poder de compra? Não para o dólar, para uma cesta de consumo. Carro, imóvel, um serviço ou consumo. Tem como a gente saber pensar em valorização em termos de poder? Posso te dizer que o Bitcoin é o ativo que mais performou sem dúvida, ao longo dos últimos 10 anos, né? Mas olhando daqui para frente, né? Até para a gente voltar um pouquinho, vocês me perguntaram o que eu achava que ia acontecer com o Bitcoin, né? Qual era? Então, eu acho que o Bitcoin vai para infinito. Por quê? Porque você me diz que os Estados Unidos está sacrificando o dólar. Sim. Né? Fernando me diz que os leilões estão começando a dar uma rateada. O gasto com juros dos Estados Unidos já é maior do que o gasto Forças Armadas. É o gasto número 1. Então o dólar vai para zero. Assim como foram todas as moedas de todos os impérios que precederam os Estados Unidos da América. Mais dia, menos dia. Vai ter uma tal de hiperinflação lá, que os Estados Unidos não conhecem, o mundo não conhece ainda. Só os caras mais velhos que conhecem, que viram. O pessoal lá da Venezuela conhece. O pessoal da Argentina já passou bem perto disso também. Já passaram por isso também, né? Então eu acho que é meio que inevitável isso. Então, a valorização do Bitcoin é função de que ele é um ativo que não tem como se desvalorizar, porque com as coisas que estão acontecendo no mundo agora, com essa nova bill que está para ser aprovada, daqui a um mês ou coisa assim, eles aprovaram o bill nos Estados Unidos que fala sobre as stablecoins. Agora vem outro que vai permitir que as empresas possam efetivamente investir em Bitcoin, quando deixarem a legislação em ordem. Isso vai estar, vão ter todas essas empresas, fundos e tudo mais, vão estar com compliance para investir em Bitcoin. Isso são outros trilhões que podem vir, né? Tem várias ações lá nos Estados Unidos acontecendo, várias, a gente vai falar um pouco mais tarde, mas nós vamos comentar de ações, por exemplo, o plano de previdência americana, o 401k, né, 401, que é como se fosse a nossa previdência aqui. Autorizaram que esses fundos possam investir em Bitcoin a partir de pouco tempo atrás. Pra vocês terem uma ideia do que isso representa, estima-se entre 10 e 12 trilhões de dólares somente nesses fundos. E várias outras coisas. A gente está fazendo tokenização dos ativos com base em blockchain, que é a tecnologia por detrás do Bitcoin. Então, com isso, você vai poder comprar imóveis, uma fração do imóvel, comprando um token do imóvel. Eu quero ter um imóvel de 100 milhões de dólares, eu não tenho 100 milhões de dólares, mas eu tenho 100 mil dólares. Então, eu vou ter 0,1% num token desse imóvel. Você consegue transacionar muito mais liquidez. Criar um criptoativo em cima de um bem. Mas, voltando à questão de valorização, a taxa de juros hoje americana está 4,25%, eles trabalham numa faixa, né? Por aí. E a inflação americana é menos que isso, acho que está em torno de 2%. Depende, né? Não, há divergências. A projetada. Esse ano, sim, está em 2%, a gente teve ano de 8%, né? 2022 pós-pandemia, 4%, ele está rodando a 2%. Então, se a gente pensar também num patrimônio em dólar, se tiver um juro real, ou seja, uma taxa de juros acima da inflação, que é o que tem, a gente também vai ter um valor infinito. A questão que fica, eu acho, Fausto, no passado, o Bitcoin bateu todo mundo, não tem dúvida. Passado, a gente mede. Mas aqui para frente, a gente pode acreditar que o Bitcoin vai subir mais do que a inflação americana e mais do que o juro real americano, porque se for, ainda que ele bata a inflação, mas for menos que o juro real, ele vai ser um ativo comparativamente desinteressante frente ao dólar. Mesma coisa em relação ao real. Então, eu queria entender, porque para mim é muito difícil achar preços de Bitcoin. Tá bom. Mas como é que você precifica ouro? O Fausto já deu a explicação no começo. É o seguinte, se a BlackRock, que é a mais poderosa do mundo, achar que vale mais, vai valer mais. Porque de fato não vale porra nenhuma. Você pode pegar o código do Bitcoin e agora criar o Samicoin. Hoje, você pode pegar e fazer isso. Só que o Samicoin não vale por quê? Porque ele não tem, porque o Fausto não tem, porque a BlackRock não tem, porque o governo
governo de El Salvador não tem. Então, o que faz o valor é as pessoas quererem, ó, e o dólar, ele tá na mão dos Estados Unidos. O Bitcoin, na teoria, não está na mão de ninguém, né? Se bem que tem 10 milhões de Bitcoins que ninguém sabe na mão de quem que tá, né? Vamos descobrir daqui a uns anos. Então, assim, é isso que faz o Bitcoin valer. Tem muito, acho que não vai nem dar tempo de a gente conversar aqui, mas existe bastante fundamento quando você vai estudar mesmo. Posso poder falar isso daqui a pouco, mas relacionado à energia, a própria estrutura de como foi feito, você traquear tudo o que acontece, você tem um número limitado de 21 milhões de moedas que podem ser emitidas, você tem uma escassez diferente de moedas fiduciárias, que não tem escassez nenhuma, você pode imprimir a hora que quiser, isso leva a uma tendência inflacionária, obviamente. Mas o que eu digo assim, ele não é uma coisa única, entendeu? No sentido que assim, mas você pode criar ouro, né? Por que o ouro vale o que vale como reserva de valor? O ouro, mas o ouro é um metal precioso. Se for analisar bem, o ouro está em todos os microchips do mundo, é um metal extremamente escasso, precisa... Tudo bem, agora inventaram um método de transformar mercúrio em ouro. E eles conseguem extrair pelo menos um 2% do ouro. É criado em fusão de estrelas, é assim, é uma coisa louca. E tem uma questão da história do ouro que, em algum momento da humanidade, a gente usou o padrão ouro. Sim. Então, você tinha... tem um legado. Você tinha uma referência de valor de mercado. Uma referência disso, para emitir. Que não existe mais, mas existe isso. Porque a dúvida, Gabas, é o seguinte, tá bom, até quanto eu posso pagar no Bitcoin que seria um negócio razoável? E mais, se eu projetar daqui a um ano, qual que é a tendência daqui a um ano? Porque se for menor que a valorização acima da inflação, eu uso o tesouro não é o que vem acontecendo desde o início. Mas a questão é, ok, e daqui para frente? É o cálculo da inflação multiplicado pelo poder da especulação. É isso aí, velho. Se o dólar tá inflacionando, o Bitcoin é deflacionário, ele é inversamente proporcional, só que ainda tem a escala ali da especulação, da vontade de estar num ativo maior. Então, assim, você vai para um negócio que é por aí, não é ou não, Fausto?